Boa noite! Está começando a terceira live dessa série de lives sobre TDAH. Hoje a gente vai mais. Hoje vai ser mais uma troca de figurinhas, relatos, né, de experiências pessoais, enfim. E eu já estou aqui aguardando minha convidada chegar para darmos início. Enquanto ela não chega, alguns recados, né? Hoje é a última live dessa semana, mas na semana que vem ainda teremos 3 lives. Então, ativem, né, as notificações. E como diz agora a Lu Flor, que acabou de chegar, vai ser bem legal, vai ser bem bacana e vocês não podem perder as lives da semana que vem também. E essa semana, ou melhor, as lives dessa semana já estão gravadas, né? Ficaram salvas no meu perfil. Já coloquei no YouTube também. Então, assim, tá disponível em plataformas e vocês escolhem a da preferência de vocês, tá bom? Vamos dar início aqui. Lu Flor já mandou a solicitação. Cadê? Pronto. Já adicionei a Lu e vamos aguardar aqui ela entrar para a gente começar essa nossa conversa. Olá, boa Olá! noite! Boa noite! Tudo bom? Eita, tá meio tô travada vocês? Não, tá tudo certo. Tô te ouvindo agora. Conectou. Tinha travado. Travou? Oi, Lu, boa noite. Não, mas agora eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ai, meu, tá bom. Acho que a gente tá com um baita de lei, Carla. Peraí, será que se eu tirar. Será que sou eu? Ai, meu Deus, eu sou de internet. Desde a pandemia, a vida se resume a. Tá me ouvindo? E o áudio? E a tela? E aí a conversa no meio. Mas você fez uma boa observação. Eu vou colocar aqui no 4G. Já alterei. Pronto, saí do Wi-Fi. Agora eu acho que a gente vai ficar conectada direitinho. Pronto. Lu, então, agora eu acho que não estamos mais nesse delay. Boa noite, seja bem-vinda. Eu tô feliz de você ter aceitado estar comigo hoje. Imagina, eu tava doida pra falar desse assunto, e aí com você que a gente já ficava trocando ali nos bastidores, ali nas DMs, as experiências, as coisas, mais legal ainda. Adorei. Uhum. Olha só, eu me senti, não vou mentir, muito privilegiada, né, de você não ter compartilhado isso antes. E assim que você compartilhou a primeira vez falando, né, dessa confirmação, porque você já brincava, dizendo, olha, meu TDAH não diagnosticado, não sei o quê. Mas uma vez que você confirmou, opa, Lu, precisamos falar sobre isso, por favor. Agora, peraí, a gente já começou a conversar, gente, é o caso aqui, né? Muitas informações e a gente vai devaneando e vai levando a Não, outros 2 horas, caminhos. isso vai ser bonito, né? Vai ser bonito. lindo, vai ser Vocês que lindo. lutem, viu? Pra acompanhar, vocês Mas, que lutem. mas assim, antes de mais nada, deixa eu apresentar, né? Lu Flor, eu sei que as pessoas que estão entrando aqui, muitas dessas Não, mas pessoas tem já muito conhecem a Lu. seguidor seu aí, seu também, né? Vamos se apresentar. Mas deixa eu apresentar a Lu. Ó, eu tô avisando isso em todas as lives. Eu estou olhando aqui pro lado porque eu estou usando um recurso maravilhoso, inclusive, né, que eu não ativei aqui, que é de usar o Instagram pelo computador, que facilita. Eu vou ligar também para ver os comentários. Eu já tinha me falado isso. Isso! Você acha que eu lembro nas lives de fazer? Já me falaram isso várias vezes, mas acha na minha, nunca coisa prestar atenção. Agora É que muito combinado. melhor. É muito melhor. Enquanto você coloca aí, então deixa eu te apresentar, né? Então, para quem chegou aqui pela minha página e ainda não conhece, essa é Luana Flor, ou Lu Flor, né? Para os mais íntimos e para essa comunidade maravilhosa. Ela é graduada em psicologia e tem mestrado em psicologia experimental, né? As ambas formações aí pela Universidade de São Paulo. É especialista em psicologia e maternidade, é professora de pós-graduação de diversas disciplinas relacionadas à análise do comportamento e terapia analítico-comportamental, além de idealizadora da capacitação em atendimento a mulheres, né? Que eu, inclusive,
Fui Tive a honra capacitanda de te ter lá também, então. da primeira turma, não é isso? Atua em consultório particular, é supervisora clínica, é mãe de João e de Beatriz, queridíssima Beatriz, muito fofinha, e recentemente, né, teve a confirmação do diagnóstico de TDAH. E aí, por isso que a gente está aqui, para a Lu finalmente compartilhar a história dela, como é que foi esse diagnóstico, enfim. Então, Lu, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui conversando com você. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar, mas eu já cheguei à conclusão que não vai ter a menor chance de eu ficar olhando essa live no negócio. Não tem. Eu não vou rolar o carro, não vai rolar. Não, pode deixar que eu estou aqui acompanhando os comentários, algumas pessoas já dando oi aqui pra Oi, gente, tô né, vendo, tem meu Camila. pai, minha mãe, tem um monte de gente aqui que eu já vi também. Minha família toda aqui, tá todo mundo querendo se entender com esse meu diagnóstico também, né? A primeira coisa que todo mundo virou pra mim e falou assim: Luna, você tem certeza que não é só porque você tá trabalhando demais? Tem certeza que não é isso? Então vamos Calma, entender, né? Como é que é né? isso? Uhum. Pois é, mas muito legal. Mas eu tava querendo, né, poder conversar. As pessoas têm me perguntado muito porque eu comecei a compartilhar um pouco desse meu processo, né? Que ainda é um processo de descoberta, de entender de outra perspectiva o meu funcionamento, quem eu sou, e aí com isso a gente vai e ressignifica o passado e também ressignifica um pouco o que eu vou fazer agora, né? O que eu posso fazer então com essa informação, né? Eu acho que os diagnósticos, quando eles vêm com a função de compreensão, né? Eu não sou muito dos diagnósticos, na comportamental, talvez menos até do que na TCC, a gente se apega menos ainda, né, ao diagnóstico, mas aos padrões e tudo. Mas nomear, eu acho que é importante, né? Eu acho que ajuda a gente a encontrar alguns caminhos, a conseguir até mesmo, né, se acolher com algumas coisas do passado e tudo, assim. Uhum. Então, eu fui compartilhando um pouco desses processos lá, né, nos stories, na medida em que eu fui, né, indo pro psiquiatra ou brincando, porque eu já tô, assim, suspeitando de forma mais enfática, assim, assim, bote aí uns 7 meses antes de eu ir pro psiquiatra. Então, eu já estava ali entendendo, mas eu estava ali esperando um pouco eu compreender essa nova perspectiva para poder até trazer mais elementos, né, pro psiquiatra, assim. Uhum. Então, eu já estava brincando, né? Esse TDAH não diagnosticado. Eu já estava assim, né, querendo me entender com isso daqui, né? Tem várias pessoas aqui, né, falando que também foram diagnosticadas recentemente. Muitas mulheres, né? A gente vai falar disso também, né? Exato. Né? Muito disso, então, assim, como é que eu fui chegando nisso? Muito pelo meu filho, né? Como eu acho que a maior parte das mulheres acabam também tendo um trajeto parecido com esse, assim. Na hora que a gente começa a identificar nos filhos, aí a gente começa a olhar aqueles padrões e entender, será que eles estavam aqui antes também? Ou em quem que eles estavam na nossa família? Ou como era, né? Por um tempo, eu fiquei brincando, e ainda brinco, né? Que esse negócio de signo, o povo fica dizendo que esse negócio de signo é tranquilo, é tudo bem, mas, ó, eu não sei não, viu? Fiquem acobertando aí os sintomas e botando na culpa do signo, porque o que eu já ouvi de... porque você é pisciana. Essa que é pisciana. Pisciana é meio voada, né? Pisciana é meio assim. Ou seja, né? É nóis. Até entender que não era meio assim, né? Precisava ser meio assim. Mas acho que tem muito disso, né? Da gente olhar primeiro para os filhos, aí acho que isso tem muito a ver com muito a nossa socialização mesmo, que é do cuidado, do não privilegiar, né? E isso, assim, gente, tô falando eu, que, assim, super estudada, né? Que sei de tudo, e que... Mentira, tá? Sei de tudo, não sei de tudo, não. Mas, assim, né? A gente olha para essa perspectiva o tempo inteiro, né? Sou mãe, mas fico tentando vivenciar essa maternidade, entender essas coisas e tudo mais. E, assim, foi por muito pouco que quando eu comecei a desconfiar de mim, e aí eu falei, tá, então, meu filho, eu também, tá. Aí eu já tinha achado, na verdade, um psiquiatra para ele. Eu falei, não, eu quero um bom psiquiatra clínico, assim, que vai conseguir, que tem experiência com TDAH, porque não é um diagnóstico tão simples assim. A gente acha que faz um teste, faz um negócio, chega, não, tem que fazer um bom diagnóstico diferencial e tal. E ele não é mais tão criança, ele tá adolescente, então, assim, tem que recuperar. E aí eu fui, achei um psiquiatra, era um valor alto, assim, mas pro meu filho, a gente paga.
a gente vai. E aí eu fui para minha terapia e aí eu comecei a trabalhar isso, de desconfiar essas coisas. E aí chegou lá, e aí eu falo para ela, pois é, mas não, vou pagar pro meu filho, né? Deixa eu ver aqui se eu acho algum plano, alguma coisa para mim. Minha filha falou, me diz uma coisa, por que é que pro seu filho você está se dispondo, você pode pagar para os dois, você pode, não tem Uhum. uma questão, mas por que para ele você está considerando isso, para você não? E eu acho que isso é o símbolo do porquê que muitas vezes a gente não para prestar atenção na gente mesmo. A gente está prestando atenção e cuidando dos outros, assim. E aí, por isso, Uhum. quando a gente se toca dos filhos, é que a gente começa também a parar para pensar, somado à sobrecarga que se coloca, né? Porque eu acho que a gente vai encontrando, né? Eu acho que pensando na minha história, eu fui encontrando muitas estratégias para ir lidando por muito tempo. Passei 40 anos muito funcionais, né? Nessa Uhum. conversa com o psiquiatra, isso é bem importante, porque eu não apresento uma característica mais clássica, que é, por exemplo, ter sido uma aluna lá atrás. Eu tenho muita dificuldade de aprendizado ali, lá atrás. Uhum. Eu até Uhum. tenho um pequeno momento ali, quando eu entro na química, né? Porque antes de psicologia eu fiz 2 anos e meio de química, e ali, naquele ano, eu consigo identificar uma coisa parecida, de tentar e não conseguir. Mas aí entrava aqui, zero motivação para aprender química, né? Eu só tinha Uhum. 17 anos e não sabia disso. Mas fora isso, não tinha, né? Essa coisa muito clássica, sabe? E eu já me perdi no que eu ia falar. Gente, vocês vão ver que vai ser uma loucura. A última live que eu fiz Tá. à noite, a última live que eu fiz à noite, disseram que eu estava parecendo um rádio mudando de estação. Porque era uma live sem tema, eu abri a live e comecei a conversar com as pessoas que apareciam. Então eu conversava pelos comentários. Na hora que eu estava falando uma frase, chegava a Jane. Eu falava, oi, Jane, e aí, tudo bem com você? Aí, emendava para outra. Então, me Tá, mas controle. ó, Vai lá, tentar aqui, né, vai lá. colocar um pouco Amarre mais aí de pra ordem gente. no intuito não de que talvez a desordem também não seja importante, mas no sentido da gente Bora lá. conseguir passar todas as informações. Mas antes, né, de fazer alguns comentários também do que você já falou, eu queria só ler aqui uns comentários que a gente recebeu, né? Lari, falei da Carla e no mesmo minuto notificou essa live. Eu amo essa conexão, né? Incrível, Lari. Geraldo dando oi, Larissa dando, assim, te conhecendo agora e é mais uma psicóloga para ela se inspirar. A Stephanie falando, né? Também fui diagnosticada recentemente, muito feliz por essa live. Mariana, também, gurias, acabei de ser diagnosticada também, com 32 anos. Lari comentando aqui que adora TCC, tamo junto. Minha tia, tá vendo sua família que está aqui presente? Minha tia tá aqui também. Beijo, minha tia, Cal. Lari também, não julga essa loucura. Inclusive eu amo, né? Falando aí dessa nossa. A gente ama, a gente entende e acolhe, mas também é bom a gente conseguir se organizar, né? Sim, sim. E aí eu queria, né, fazer uns comentários do que você trouxe, fazendo uma conexão com as duas outras lives que eu fiz essa semana, né? A Perfeito. primeira, que foi com o médico psiquiatra Dr. Tiago Campos, que a gente falou sobre essa questão da importância de um olhar cuidadoso, né, de fazer esse diagnóstico diferencial, de levar para uma equipe, né, multidisciplinar também para fazer e confirmar de repente essa avaliação. E assim, uma coisa que foi bastante ressaltada é a questão assim, cada caso é um caso, então não dá para a gente achar que aí, conectando com a live de ontem com a Ângela, né? Que um teste da internet, ou sei lá o que, vai ser suficiente para definir isso, ou porque o nome, que a gente também problematizou, que é déficit de atenção e Não é hiperatividade, isso, né? dando a entender que é isso, só essas duas coisas presentes. Enfim, a minha intenção com essa série de lives, na verdade, é problematizar, né, assim, para o público em geral. Eu sei que tem muitas, principalmente muitos colegas PCs aqui, mas é especialmente para o público em geral mesmo, para a gente falar que, gente, não é tão simples assim, tá? Então, é um diagnóstico complexo, né? Como o Lu falou, poxa, até eu, estudiosa, deixei passar de repente algumas coisas, então a gente precisa realmente ter o olhar intencional ali, como o Dr. Tiago falou, né? Se você não sabe o que procura, não enxerga quando encontra a coisa. Então a gente precisa ter essas informações. E eu achei maravilhoso, né? Assim, a sua preocupação de fazer essa retrospectiva da vida, né? Para tentar
perceber elementos que possivelmente estavam presentes para chegar na sua consulta. E aí eu tenho certeza que isso deve ter auxiliado bastante, né? Ali no exame clínico, enfim, que você fez. É isso? Sem dúvida, né? E eu acho que é assim, acho que a gente nem tem que. Né, na hora que eu trouxe essa coisa do TDAH, eu nem sabia de uma, sei lá, uma treta de Twitter que rolava, assim, entre existe TDAH, não existe TDAH, umas coisas assim. Eu acho que a grande questão né? Sim, eu tentei também trazer muito isso nessa discussão, porque eu acho que a gente precisa colocar que a gente vive numa cultura que é muito adoecedora, ela é muito acelerada, ela é uma cultura de desempenho e ela é uma cultura que, no limite da exaustão, vai levar as pessoas a sintomas que podem ser muito parecidos com o do TDAH, né? Há sintomas que sejam ansiosos, sintomas de um burnout, que podem ser confundidos. Mas Sim, não é sim. por isso que não exista o TDAH ou que a gente não tenha. E aí é por isso que eu acho que esse olhar, né, muito cuidadoso para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial vai ser importante para a gente entender a permanência, o prejuízo. Tanto que, né, em março do ano passado, eu entrei num semi-burnout, não chegou perto assim do burnout, mas eu cheguei muito no limite que se eu continuasse, ia. E eu passei um ano inteiro aí me cuidando no ano passado, porque eu queria lançar capacitação, porque eu queria entender meu ritmo de vida. E aí, eu não fui. E travou para mim. Foi só para mim? Ah, voltou. Gente, vocês estão ouvindo a Lu? Podem comentar, por favor? Não sei se é o meu fone. Deixa eu botar de novo. Travou. Ufa, eu achei que já aconteceu de ter sido o meu. Não. Talvez seja interessante você sair e voltar, não? Porque eu acho que aconteceu isso também na terça. Enfim, acontece tudo. Não, continuamos sem te ouvir. Hum, quer escrever? Eu não tô. Saiu. Só um detalhe, né? Enquanto ela retorna, que eu achei interessante ela ter comentado essa questão do cuidado, né? E da indagação que a psicóloga dela fez, desse investimento que ela pensa no filho e nela não tanto. E é interessante que, assim, antes de começar a, a live, ela estava toda preocupada com várias coisas e falando, falei, Lu, relaxa, né? Você não precisa se preocupar com nada, tá tudo certo. E aí, ela de fato tem essa característica, né? Do cuidado, enfim. Deixa eu ver se ela. Voltou. Vamos ver se agora funciona. Vamos torcer. Voltei. Aê, agora estou Tem ouvindo. mesmo essa característica, eu estava ouvindo vocês aqui. Pois é, tem mesmo, né? São os meus excessos, né? Que tem inclusive a ver com. Agora eu começo a identificar uma certa impulsividade e algumas coisas aí no meio disso. Mas por fim, o que eu estava falando, Carla? Boa sorte. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu comecei a tomar um medicamento e ele fez bastante diferença. E eu já tinha uma compreensão de que eu ia precisar ser medicamentosa, várias questões que eu posso trazer aqui com mais detalhes. Mas o fato é que após o uso do medicamento, nós somos seres muito contextuais, né? A gente precisa, quando a gente está num contexto, determinados repertórios aparecem. Quando a gente está em contextos diferentes, outros repertórios aparecem. E o que eu estou percebendo é que tomando o medicamento com a frequência que eu estou tomando, né, todo dia da semana, o seu trabalho sábado eu tomo, quando eu não tomo, as minhas estratégias elas demoram de voltar. Eu preciso fazer algum treino discriminativo para o meu corpo entender, por exemplo, no domingo, que eu não vou tomar. Porque senão eu fico lesa como eu tô aqui. Eu perco as coisas. E eu não era assim, eu não passei 40 anos assim. Porque eu tinha muitas estratégias para dar. Mas essas estratégias elas diminuíram muito de frequência com o medicamento.
E eu não sei, eu não testei ainda, porque eu estava agora em lançamento, não deu, mas eu quero testar, ficar sem tomar o remédio por vários dias mesmo trabalhando, porque eu quero entender quando é que essas estratégias voltam. Porque eu sei que não é com 24 horas, isso eu já descobri. Ah, deixa eu só fazer um alerta aqui, um alerta. Que assim, a Lu comentou, né, com relação à medicação. Primeiro, esse tipo de medicação, existe a possibilidade, né, de ter uma suspensão, Super. de você, de repente, por exemplo, pensando em criança, se está no período de férias, da criança não tomar e tal. Então, existe essa possibilidade dos medicamentos, alguns medicamentos podem ser usados dessa forma. Então, assim, se Exato. alguém toma medicação e tal, tem que Não, perguntar para o sem médico e tal. dúvida. Pensando também nessa fala de Lu, né, de querer ver como é que fica. Percebam que ela é uma pessoa, assim, com autoconhecimento Não, é importante. recomendação do médico, tá tudo certo. Só façam coisas com o médico de vocês. Isso aí é a ideia mesmo de parar para entender, né, o funcionamento. Até porque, gente, nem todo mundo vai se adaptar a remédio, nem todo mundo vai precisar de remédio. E o Uhum. remédio, se for o caso, ele é parte do tratamento, porque a outra parte do tratamento é encontrar todas as estratégias. Claro, Então, claro. é muito, sem dúvida, tá? Por favor, faça aí Né? É as leis importante a e gente fazer mudas. essa ressalva, porque depois, eu vi Claro, lá que tirou a medicação. Gente, pelo amor de de Deus. jeito nenhum, não é isso. Isso aqui É precisa outra ser lógica. bem E é uma medicação que você enfatizado. tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque é Exato. uma medicação que ela pode ser viciante, ela tem que ter para saber qual você vai tomar, se vai tomar. Tem que entender Uhum. aí várias questões de histórico relacionados ao abuso de substância, relacionado a várias questões, porque não são drogas também simples, né? Assim, por isso que a Sim. gente precisa entender a função que vai ter, né? Claro. Aí é Nossa, só um detalhe, viu? Puxando aqui o gancho, na semana que vem o foco vai ser mais assim no tratamento e que assim a gente falou sobre medicação na primeira live, mas na semana que vem vai ser o foco justamente dessas outras possibilidades, né? Que podem atuar uhum, junto com a medicação, né? Se for o caso, ou também, a depender da pessoa, de perfeito. novo, né? A gente trabalha dentro, a gente Cara, entende no contexto a sabe pessoa quanto e tudo tempo mais, foi né? a minha consulta? Eu tive mais de 2 horas de consulta para conseguir parar, para entender e aí fazer um teste medicamentoso para, assim, é muito tempo. E eu gostei bastante por isso, né? Assim, porque, por exemplo, no meu caso foi feito um reforçamento diferencial, ó, foi feito um diagnóstico diferencial muito de ansiedade, né? De parar para entender o quanto a Uhum. ansiedade não poderia ser a causadora dessas coisas. Então, é algo que é muito, né? Você precisa olhar para muitos fatores, assim, não é simples, entende? Aproveitando que você falou dessa coisa da importância, né, desse diagnóstico diferencial, aí compartilhando um pouco da minha própria Por experiência. favor. Eu estou aqui tentando compartilhar coisas diferentes nas lives, né? Então, assim, às vezes eu seguro algumas coisas para não ficar repetitiva, né? Vamos dizer assim. Mas aproveitando que você falou do diagnóstico diferencial, no meu caso também, né, eu já vinha fazendo acompanhamento, ou melhor, eu fiz acompanhamento durante um período, depois, né, tive alta, etc, etc, e que aí já é um bom exemplo, né, que muitas pessoas, quando pensam assim em acompanhamento psiquiátrico, medicação e tal, eu vou tomar para a vida toda. Não, necessariamente. Você pode ter Uhum. alta e pode suspender, né, a depender ali E da acho sua que com situação e tudo TDAH mais. pode ser até uma meta, né? Parar para entender como conseguir achar estratégias, ter um estilo de vida que consiga dar conta, para Uhum, que não necessariamente você precise do medicamento, claro. por exemplo, né? Mas no meu caso, o diagnóstico que tinha sido dado inicialmente, né, muitos anos atrás, foi de distimia. E Tá. aí eu achava tão estranho, porque assim, sabe, foi até antes mesmo de eu fazer a faculdade de psicologia e tudo mais. E eu ficava assim, mas gente, eu não me vejo no que a pessoa, assim, na descrição, né, cognitiva, comportamental, da coisa toda. Eu falava assim, isso não tá, Não. né, não tá batendo comigo, mas aí de novo, né, a gente tem aquela coisa do respeito do médico e tudo mais. Só que assim, de novo e mais uma vez reforçando, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, inclusive na medicina, inclusive na psicologia. Então, assim, não é porque alguém
fala alguma coisa que vai ser encarado como uma verdade e tal. É muito importante esse processo de autoconhecimento. E aí a importância da terapia, inclusive, né? Sem dúvida. Porque quanto mais você se conhece, mais fica difícil você comprar coisas que as pessoas te falam assim sobre você, que você fala assim, peraí, não, isso aí não sou eu, né? E aí, ao contrário agora, né? A partir do momento que eu fiz, no meu caso, eu fiz não só a consulta, né? Você O fez acompanhamento com o avaliação. psiquiatra, mas eu também quis fazer uma avaliação Uhum. psicológica para ter um entendimento Sim. assim de um funcionamento e tudo mais. E aí foi identificado também a questão de altas habilidades. Então aí você passa a entender também uma questão de, como você falou no início, né, de não ter tido talvez os prejuízos na escola por conta das Uhum. estratégias. Então, assim, por isso que eu digo, novamente, cada caso é um caso, e por isso que é importante essa compreensão para entender. Sem Então, dúvida. assim, talvez muitas crianças, pensando aí nas crianças, né, são levadas para fazer avaliação, coisa do tipo, por conta do desempenho. Mas tem pessoas que podem ter uma desatenção ou até mesmo desinteresse pelo formato, pelo conteúdo, e isso não significa que tem um transtorno. E aí você falou dessa treta do Twitter. Hoje, eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas hoje, 2 horas atrás, eu tive uma discussão, né, com uma pessoa num ambiente assim que supostamente deveria ser seguro, cientificamente falando, ou coisa do tipo. Eu entendo a perspectiva teórica dessa pessoa, né, de que não reconhece a questão cognitiva, tudo bem, mas ela falava da coisa da atenção de uma forma tão simplista. Fala assim, não, porque o TDAH avalia se tem ou não tem atenção, é a desatenção Sim. apenas. Eu falei, não, o diagnóstico de TDAH não é isso, né? E além de tudo, não é nem só uma questão de desatenção, né? Se a gente parar para olhar, é uma questão de Inclusive. não conseguir ficar sensível aos estímulos de uma forma funcional. Até poderia dizer o contrário, é muita atenção. É atenção a tudo. E na hora que você tem atenção a tudo, você não Você tem não tem atenção a atenção nada. a nada. Você não hierarquiza os estímulos do ambiente. Aí você fica perdida, né? Mas Aham, tem aham. muito mesmo assim, esses discursos, né? É triste. Então, uma curiosidade, né? No seu diagnóstico e tudo. Aí é só curiosidade mesmo. Teve alguma predominância? Pensando aí, né? Então, vamos lá. Eu tô indo para a semana que vem, eu tô indo para um retorno pro psiquiatra e eu vou trazer para ele novos elementos, porque a predominância foi desatenta, né? Eu, né, comecei a ler muita coisa, mas não só. Eu comecei, a partir do momento que eu comecei a tomar o remédio e eu comecei a funcionar de uma outra forma, e aí eu tiro, eu volto a funcionar do outro jeito, eu estou discriminando muito o meu funcionamento, assim. E eu estou percebendo que existe sim um fator de hiperatividade muito forte, mas ele é privado, ele é na Hum. minha cabeça, Sim, ele sim, é, sim. né, ele é no pensamento, que Uhum, acaba vindo junto por conta disso com uma certa impulsividade que eu ainda estou tentando entender. Essa impulsividade vem em contextos específicos, em contextos em uhum, que, por exemplo, eu me sinto muito responsável, ou tem muitos elementos, muitas variáveis, então eu tenho que resolver logo, tenho que fazer logo. Então, eu estou tentando entender isso. Mas uhum. uma coisa que eu fui vendo, eu converso muito com a Denise Vilas Boas, que ela é uma outra terapeuta comportamental, ela também, como a gente é diagnosticada e tal. E eu acho bem interessante a gente pensar que em mulheres, e aí eu preciso muito pedir a referência para ela ainda, porque eu quero essa referência, porque eu estou falando a referência que ela disse. Então, quem conta um ponto, aumenta um ponto, tá, gente? Vocês me livrem disso aí, Depois mas vocês a Denise. cobram lá ela no perfil dela, né? Vão Aí lá eu vou cobrar. cobrar a Denise, entendeu? Aí vocês têm que torcer que eu lembre de cobrar a Denise, que a Denise lembre de pegar o negócio para chegar em vocês, mas tá tudo certo. Mas Uhum. é uma questão, e que eu acho que faz muito sentido a análise de que, né, o comportamento hiperativo dos meninos, em meninos, por exemplo, ele é muito mais visto, ele é muito mais disruptivo. Meninas, elas são muito mais punidas de comportamentos públicos que são mais, sabe, extravagantes, que são mais. Menina não faz isso, menina fica Uhum. quietinha. Então Uhum. a gente vai modelando nas meninas talvez um outro padrão de hiperatividade, que é o que eu começo a reconhecer em mim, que é privado, que é de muitas ideias, que é de um fluxo de pensamento de muitas coisas, né? Então, eu estava conversando hoje em terapia isso, inclusive, de que por conta da live, né? Eu estava ali parando para pensar coisas, aí me veio isso que
justamente por eu não ter tido muitas questões de desempenho acadêmico, por exemplo, e a minha desatenção, ela ser muito intensa, mas ela me prejudicar em coisas que é isso. Eu sempre tive apelidos, Carla. Não é nem apelidos, eram coisas que criavam. Então, assim, era gasguitice num período, depois era luanices no outro período, que são coisas meio de desatenção mesmo, de perder coisas, de estar toda hora, né? Até mesmo na hiperatividade, né? Pegando coisas. Nossa, no relacionamento anterior que eu tive, assim, eu era punido o tempo inteiro, porque em qualquer gôndola que eu parasse na fila, eu ficava mexendo em todas as coisas da gôndola. Eu pegava o chocolate, olhava, eu pegava o outro, olhava, e ficava, gente, para de pegar as coisas. E eu não entendia o que era isso, era dado este nome, né? Mas Uhum. então, como eu não tive essa questão com a desatenção do desempenho acadêmico, eu fui conseguindo estratégias interessantes, e aí, enfim, olhei. Eu acho que a hiperatividade que eu estou começando a perceber agora na minha cabeça, eu acho que ela me prejudicou mais do que a desatenção, sabia? Eu Uhum. ainda não tenho essa dimensão, eu ainda estou nesse processo de entender o que é isso, mas eu consigo perceber que ela me produz muito mais sofrimento, principalmente quando entra em questões que são mais delicadas, afetivas, que aí é muita, sabe, assim? E aí é difícil. Então, eu acho que isso me pega bastante. Então, eu vou lá discutir agora com o psiquiatra de novo. Eu percebi essas coisas agora, era só desatento, mas tô achando que não. E aí eu acho interessante, né, quando você traz essa perspectiva do gênero, das meninas e os comportamentos Sim, dos meninos, que até dados assim, são muito reforçadores nesse sentido, quando diz assim, porque as meninas são desatentas, quando são meninas, né, são mais desatentas e os meninos hiperativos e tal. não E sei se aí, são. pois é, Uhum, eu também não sei, porque eu, diante da sua descrição aí, eu me vi também, sabe? Com relação uhum, a certas punições, inclusive, porque eu até. Isso aí vai ser figurinha repetida, tá, gente? Que eu vou comentar de novo. Que eu falei, né, anteriormente, que eu era muito agitada, né? Quando uhum. pequena, a ponto de minha mãe cogitar, assim, me levar no centro espírita. Imagina, né? A Tá. menina tá. Você sentiu o nível. de... Endiabrada, literalmente. Pois é. E aí, né, eu lembro de muitas reclamações com relação a essa minha forma de ser no mundo, esse incômodo e tal. E óbvio que isso pode ter repercutido assim na forma, né? Eu falei, ok, então se eu não posso fazer tal coisa, então vai ser de outro jeito. Aí usando o termo Sim, da C, né? Essa modelagem comportamental aí, que pode ter acontecido. E aí é interessante, né? Porque uma vez que você não vamos dizer assim, extrapola para extravasa fora, isso né? para fora, você traz isso para dentro e aí é isso dessa agitação mental. E foi a minha queixa, assim, ao contrário de você, né? De ter o primeiro sinalzinho ter sido a desatenção, o meu não. Foi por conta do mestrado, né, de eu estar muito a cabeça. E aí eu falei, não, gente, olha, antes de eu ter, né, o burnout, eu vou buscar ajuda novamente. Então, assim, já foi um outro momento da vida. E aí, gente, novamente, assim como a gente pode começar um tratamento, fazer completinho e tal, e parar, nada impede de que num outro contexto da vida a gente retorne também para discutir. Isso vale para o psiquiatra, isso vale para a psicoterapia também, né? Então é Sim. importante dizer isso. Então, aí, como você, né, sabendo do meu funcionamento, tendo esse meu autoconhecimento está em dia e tudo mais, eu falei, olha, eu estou sentindo uma coisa aqui que eu não quero que vá longe demais. Então, eu fui. E a minha queixa foi justamente isso. Eu falei, olha, não é possível, eu estou me sentindo exausta, mentalmente É falando, isso. sabe? É Falei assim, isso. não é possível que as pessoas vivam assim. Não tá normal esse funcionamento. Porque quando a agitação é física, né, ainda tem esse aspecto. As pessoas veem e falam, meu Deus, que é isso? Isso aqui. Você tem um comparativo no social para identificar. Mas quando você traz pro privado, né? Fica difícil. Eu falei, eu não sei, pra mim a mente funciona assim, a de Luana Pois aí no caso é. né? Aí não é modo de dizer, mas enfim, uma pessoa não diagnosticada, eu vou achar que funciona assim também. Então, Exato. mas não precisa ser pesado, não precisa ser Não. cansativo, É né? curioso, porque eu não fui, Carla, procurar pela desatenção, sabia? A primeira coisa que eu percebi foi que eu não, eu estava ficando muito mais cansada.
Porque assim, as pessoas veem, eu faço muitos projetos, sempre tive, sempre ouvi isso. Assim, Luana, como você consegue fazer tanta coisa? E ainda tem a mãe, e ainda não sei o quê, porque eu sempre me envolvi, sempre fiz, então eu sempre fui muito boa executora das coisas até. E eu sempre dei conta minimamente. Mas de 2, 3 anos para cá, assim, eu brinco que os 40 chegaram cobrando a conta, assim, eu comecei a me sentir muito mais exausta. E aí, no ano passado, eu coloquei isso na conta do excesso de trabalho, desse talvez burnout, de mudar a vida. Eu mudei a vida, me estabilizei melhor, entendi as prioridades, comecei a fazer e eu continuei me sentindo assim. Eu estava bem. E ainda assim, eu comecei a não atender mais à noite, a não atender mais tão fim da tarde. Eu comecei a não conseguir mais dar conta de atender a mesma sequência de clientes que eu conseguia antes. E eu comecei a tomar muito energético. A Uhum. ficha caiu, e aí eu brinquei que eu falei, eu acho que eu vou ser medicamentosa, porque caiu a ficha em uma supervisão que eu dei no semestre passado, em que a gente estava discutindo o possível caso de TDAH e que a psicóloga que eu estava supervisionando era diagnosticada. E aí a gente falando, e ela falou da experiência dela. Falou, ó, na minha experiência, quando eu tomo lá o medicamento, é esse aqui é o pico que vai. Eu fiquei ouvindo ela. Eu falei, eu não tomo energético porque eu tô com sono. Eu tomo energético porque ele, de alguma forma, me faz ficar mais produtiva. Por quê? Porque me foca, porque eu consigo estabelecer prioridades quando eu tô ali. E como é que eu já tava? Com refluxo, eu já tava com muita dor de estômago. E é aí que eu começo a olhar lá no começo desse semestre e começo a dizer, é isso. Então, por que eu tô tão mais cansada? E aí a hipótese do psiquiatra passa um pouco por isso, né? Assim, de que Uhum. é isso, Uhum. estabelece muitas boas estratégias, mas a idade cansa, a gente não tem mais a mesma energia, queira ou não Uhum. agora, Uhum. são só 2 filhos, 2 filhos, uma capacitação, e o Instagram, e eu não sei o quê. Então, essas demandas a gente não funciona mais. Eu sei que eu Aham. consegui voltar eu funciono bem agora, bem assim, tranquilamente mesmo, de conseguir, inclusive, voltar a atender à tarde. Agora, eu consegui, Uhum. eu entendi. Eu consigo agora, porque eu consigo estar bem para isso, assim, sabe? Então, Uhum. Então, assim, só compartilhando também, o meu foi nos 41, né? Foi também agora no início desse ano. Então, é, e aí também tem um pouco disso, né? Peraí, antes de eu comentar, deixa eu só ler os comentários aqui. por favor, tem rolado algumas coisas aqui. Tá. A Stephanie falou, né, que isso é mais particular com mulheres, segundo algumas leituras. É isso, eu preciso saber qual é a leitura, Stephanie. Não é a É, leitura Stephanie, do. se você Eu tô souber, nos buscando. ajude, enfim. Outro comentário de Stephanie também, né? O fato de não ter tido problema com resultados acadêmicos também me fez não cogitar a possibilidade de TDAH. Mas comecei a Isso. avaliar o tempo que eu levava para estudar, minhas dispersões na Exato. leitura, né? Exato. E a Nicole, meu Deus, a Lu tá me descrevendo. Eu acho Quer ver? perfeito isso que a Stephanie falou, né? Porque a grande questão é, eu sempre consegui executar tudo, mas agora eu percebo que o grau de energia que eu preciso para fazer a mesma coisa que todo mundo faz assim, de olho fechado, é muito mais alto, Uhum, sabe? uhum. E aí eu também, né, obviamente, em retrospecto, aí vendo essa parte do estudo, já que um dos mitos que se coloca é justamente isso, quem tem TDAH tem prejuízo, né, nisso. Então você vê que a Se não Stephanie nem, tiver, não se fecha não o tiver, não é, diagnóstico. né? Enfim. Não é. Mas então aqui, né, é bom que a gente compartilhe e traz exemplos de que não necessariamente. E aí uma coisa curiosa é que eu, por exemplo, ao longo da minha vida de estudante, assim, especialmente na escola e tal, eu usava como estratégia sentar na primeira fileira, na primeira, Uhum. para não ficar dispersa. Eu ficava ali, assim, tentando prestar muita atenção na aula, porque eu sempre tive muita dificuldade de estudar em casa. Eu não Nossa, eu acabei de conseguia. me dar conta disso agora, Carla. Eu também, eu nunca havia pensado nisso. Porque eu sempre falei, gente, eu sempre fui bem, eu falava, porque eu fazia tudo em sala de aula. Eu prestava atenção muito na aula, eu fazia. Porque se eu tivesse que sentar para aprender sozinha, eu não ia conseguir. Olha isso, eu não tinha me dado Ó, conta, mas é verdade. uma estratégia que eu usava, né, no caso, para exatas, que aí dá para usar, né? Era estudar ouvindo música. Então, eu sempre colocava uma música, que aí, né, de forma Sim. auxilia, né, nessa concentração, assim, mais para o estudo e tal. Então,
matemática, física, né? Essas coisas assim que dava para eu colocar um Uhum. sonzinho. Agora, ler, que aí não dá, né? Ler e ouvir coisa. Gente, esquece, era ali. Então, assim, é claro que existe. Isso é um exemplo de uma estratégia que eu usava, que a Lu usou também. Algo meio intuitivo, inclusive, né? Já que a gente não teve, assim, essas. Modelada é, pelas contingências, Carla. Tem outros fatores também, e aí por isso que eu acho interessante a questão da avaliação, porque você começa a compreender outras coisas do seu próprio E, funcionamento, sem né? Que para dúvida, mim e eu foi acho que positivo. perfeito. E eu acho que assim, né? Eu acho que para fechar o diagnóstico, em alguns casos a gente vai precisar de uma avaliação, em alguns casos o diagnóstico ele pode ser fechado com um diagnóstico clínico. Mas a avaliação, eu acho que ela traz muitos elementos do como a gente funciona, aonde é que estão os nossos principais problemas. Então, por exemplo, o meu filho, eu quero que ele faça a avaliação. Está fechado o diagnóstico dele, assim, é Uhum, inclusive mais clássico nesse sentido do que até o meu era, assim. Mas eu quero que ele faça. Por quê? Porque ele está começando agora o caminho dele. Ele precisa entender uhum, aonde é que está o problema para ajudar nas estratégias. Eu vou para avaliação também, mas não vai ser nem por conta do TDAH. Eu vou por conta de uma questão de escrita, de disgrafia, talvez tenha alguma coisa de processamento auditivo, né? Então uhum, tem ainda assim uma outra comorbidade, uma dislexia, eu não sei, tem alguma outra comorbidade aí que uhum. aparentemente não é do TDAH. Ó, que Mas eu acho que é muito rico, sabe, a Ó, avaliação. que interessante, você falou aí, né, que você antes ficava brincando, TDAH não diagnosticado, não sei o quê. E ó, que doideira. Eu sempre brinquei, né, que eu tinha dislexia não diagnosticada. E você acredita que eu esqueci de comentar isso para poder se Ó, avaliar? Enfim, não sei, vai continuar sendo algo não diagnosticado e o paciência, né? meu, eu só Enfim. vou pro diagnóstico porque eu preciso conseguir escrever capítulos de livros e artigos, né? Eu tô nessa meta. Minha meta é conseguir resolver essa questão esse semestre, porque não dá. Um Uhum, bloqueio de escrita que eu comecei a desconfiar que não era um bloqueio de escrita só emocional. Porque aí eu uhum, comecei a uhum, entender, você estava falando do aprendizado, eu aprendo muito ouvindo. Então, assim, ou falando. Então, eu estudei para transferência de química para psicologia, que eu estudei todas as disciplinas do primeiro ano de psicologia, e meu método de estudar era gravar, era vídeo, era cassete ainda, gente, sou velha desse tanto. Mas eu gravava na cassete, eu falando a matéria, e aí eu escutava a cassete, e aí falando, aí eu conseguia. Só na leitura eu não conseguia. aham, aham. Aí, né, quando você para pensar, tipo, é normal dentro da norma populacional esse tipo de estratégia para poder estudar. Assim, alguém até pode Sim, usar esse tipo de coisa, mas não é mas não é comum, o né? usual, não é comum, né? Enfim. E a grande questão, não tem como estar fora da média, mas o mundo não é feito para quem está fora da média. Então, a forma como vão ser as disciplinas, a forma como vai ser tudo, não vai ser uma forma que talvez se adeque a você, Uhum, entende? E aí sim, a gente sim. vem para aquela culpabilização, né? Claro. Aproveitando aqui mais alguns comentários, né? A Hannah falou, eu tô me sentindo tão representada, kkk. Eu acho que é um kkk crying, talvez, não sei. Né, Tamo junto. Hannah? Stephanie falando, cansado o suficiente para dormir, ir para a cama e a mente não parar. Uhum. E só dormir com distrações, para não ficar pensando em mil coisas na cama. Sim, é uma dificuldade real. A Hannah, né, dizendo que descreveu completamente, que ela senta na frente da faculdade. Essa semana sentei do lado da minha amiga e fiquei a aula toda conversando, né? E que a música também é uma estratégia para focar em atividades não prazerosas. Ai, meu Deus, olha só, você estava falando, eu falei assim, não, fazer uma. Ah, sim, lembrei. Da questão da avaliação, que você falou assim, da importância de ver fragilidades, vamos dizer assim, mas também É isso. pode avaliar as potencialidades, né? Perfeito. Então, Porque é pelas é, potencialidades que a gente vai dizer, eu vou caminhar por aqui. Aqui, isso. aqui rola melhor, sem dúvida. Uhum, uhum. Então, só Sem para dúvida. fazer esse adendo, né, que não se trabalha só com fraquezas. E aí, pensando agora um pouquinho na questão da sua atuação, né, enquanto psicóloga, você consegue perceber, né, assim, olhando em retrospectiva, alguma questão, alguma curiosidade, algum desafio, enfim, por conta do diagnóstico, como que você lidou Então, assim, né,
atuar como É, psicóloga. pois é, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, como é que isso interferiu na minha prática, né? Eu consigo dizer que na parte logística de burocracias, de gestão disso, né? Uma caca, né? Assim, enquanto eu não tinha uma plataforma que dizia que eu podia marcar ali, na hora que acabou a sessão, quem veio, quem não veio, quem pagou, quem não pagou, eu já devo ter não cobrado várias sessões, eu já devo ter me atrapalhado muito. Mas na sessão com o cliente, eu sinto que eu nunca tive problema. Inclusive, agora pensando, eu tenho um pouco a pele inquieta, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas isso não aparecia em sessão. E eu brincava como era contextual ali. Então, no presencial, eu sinto que sempre funcionou bem. Eu sempre consegui ali. Eu acho que era, sei lá, pouca estimulação, era o cliente, eu, né, conseguia. Mas depois do diagnóstico, eu parei para entender por que é que no online eu não conseguia atender mais do mesmo jeito que eu atendia no presencial. Quer dizer, eu atendo na mesma qualidade, mas eu não consigo atender na mesma quantidade seguida. Eu preciso de mais pausas de descanso. E eu desconfio que não seja uma questão só de estar na tela. É uma questão do como não ter a pessoa 3D ali na minha frente, como ter, de alguma forma, né? Enfim, eu acho que me demanda mais energia para eu me manter focada. Eu super consigo, super funciona, mas eu não consigo fazer 5 pacientes seguidos. Uhum. 4 é O meu esforço é teto, grande, 3 é o então. ideal. É muito, porque chega no último, eu já estou muito cansada. Ou eu vou fazer 5 e eu não vou mais prestar para nada no dia. Quer dizer, Uhum. agora Travou para mim. Gente, só para mim e para vocês também. eu voltei. Estão me ouvindo? Ah, voltou. Ah, agora sim, eu tô. Foi ligação, foi ligação. Então é isso, Ah, assim, tá. né? Então eu sinto isso. Mas eu sinto que na parte de organização toda da vida, muito mais complicado. Mas eu, na clínica, eu não sinto que isso era, enfim, nunca na sessão, nunca interferiu diretamente. Agora eu vejo que eu fico mais cansada no online. Uhum, uhum. Bom, assim, a gente está falando aqui muito de uma troca, né, mais pessoal e de uma percepção profissional da questão do diagnóstico, enfim. Aliás, antes da minha pergunta, deixa eu Tem falar uma aqui. Nicole aqui, Nicole, né? meninas, vocês acham que acompanhar com uma terapia especializada em TDAH é essencial? E aí? É, bom, vamos lá. Nicole, inclusive, dando spoiler aqui, eu vou até. Fiz um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Lu até já Ah, viu, então né? vamos aqui. É um É spoiler. verdade. O que que acontece? É interessante você avaliar, né? Quais são as terapias aí possíveis de tratar com esse transtorno. Eu sou da TCC, aí vai dizer, porque a TCC tem essa coisa, né? Do pessoal falar muito, mas assim, gente, me desculpa. Eu não sei se é porque tem Vamos uma, produzir as evidências de vocês aí, né, Carla? obrigada, entende? Então, assim, mas você fala brincando, mas assim, deixa eu abrir um parêntese Não, aqui. mas não é Nicole, brincando mesmo, eu tô juro falando que eu vou sério, tá bom? voltar, tá? Mas assim, é só um caos aí. Acho que foi no meu primeiro semestre na faculdade de psicologia. Eu até comentei na primeira live dessa semana que Jung foi o meu crushzinho, né? O quem me motivou a ir para psicologia, nananã. Então, assim, ok, estabelecido ali aquele amor, né, desse contato. E aí, na faculdade, eu fui fazer um trabalho que a gente precisava apresentar lá, e uma discussão. Se eu não me engano, foi transtorno do pânico, foi algo assim. Eu fiquei responsável justamente para trazer a questão de tratamento, né? A gente estava explorando um artigo e tal. E, gente, só aparecia TCC. E daí eu falei, olha, as evidências mostram do tratamento, psiquiatra, né? Uma questão medicamentosa, blá, 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 TCC. E aí um professor que estava lá avaliando, não era da matéria, mas ele foi convidado, ele era junguiano. E ele falou assim, mas as outras terapias também podem fazer. E eu falei isso, eu falei, se fazem, então estão falhando em não produzir as Produzir evidências. evidências que digam que de fato Aí funciona. é uma PB raiz. Mas, gente, então, É isso, mas é isso respondendo a mesmo. Nicole, Mas eu acho que faz todo sentido. respondendo a Nicole, assim, eu acredito
ser importante você procurar alguma terapia que tenha condição, ferramentas, sei lá, né, que tenha um embasamento teórico que possa te ajudar nas questões que dizem respeito ali das dificuldades e das Estabelecer estratégias estratégias. que você vai precisar desenvolver para conviver, né, e lidar com os sintomas ou com as dificuldades mesmo do dia a dia que você possa enfrentar por conta do transtorno. Então, assim, eu não vou dizer que nem que sim, nem que não, mas eu recomendaria você Isso. E eu buscar essa acho informação. que tem que ter um cuidado, e isso é até uma coisa que eu queria falar, Carla, que é assim, na hora que você recebe o diagnóstico, você ressignifica muita coisa. E eu vejo muita gente olhando para a própria história atrás e pensando, né, olhando para as dificuldades, e vem, às vezes, um certo ressentimento, né? Se eu tivesse sido diagnosticada antes, se tivessem olhado para isso, olha como a minha vida podia ter sido diferente, olha como. E eu acho que é um processo de lidar um pouco com, né, a terapia, além das estratégias, eu acho que vai ajudar a lidar com esse luto do que não foi possível, né? Uhum. Tudo bem, estou falando eu aqui que não teve tantas dificuldades assim lá atrás, nesse cenário, né? Mas eu olho hoje para as minhas dificuldades e, de alguma forma, eu olho assim, para o que eu consegui conquistar com as minhas dificuldades, eu falo, gente, foi muito, sabe? Dentro do que, assim, na hora que eu percebo agora, eu identifico, agora eu falo, gente, como é que deu para ser, sabe? E deu. Uhum. Então, eu acho que entender e fazer um pouco as pazes com o que foi, para poder se encaminhar para ir agora, e a partir de agora, eu acho que é um papel bem importante para a terapia, sabe? Também. Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, a terapia tem algumas funções e Perfeito. finalidades, então é importante você avaliar, né? Sim. Qual é o formato, enfim, que possa ser mais adequado para você. E aí, de novo, né? Como eu já falei num vídeo de orientações, orientação microbiana uma vez, falei assim, gente, na dúvida, pergunte. Pergunte Uhum. para quem você está na intenção, né? Se a pessoa tem condição de tratar essa demanda. Eu estava conversando com a Angela ontem, né? De uma questão ética e, enfim, Ah, dos profissionais, de tipo assim, olha, eu não trabalho com determinado público, eu não trabalho com determinada demanda, eu te encaminho e tal. Construir uma rede também, né? Para poder fazer perfeito. esses encaminhamentos são super, super importantes. Então, tem uma outra. A Nicole também colocou aqui, né? Outra coisa que eu gostaria de ouvir de vocês é sobre procrastinação. E Tem aí, alguma essa questão foi quando eu fui específica, assim? conversar, quando eu fui conversar com a minha mãe, né? Que aí ela foi, ela até tá aí na live, ela falou para eu não dizer, como é, vou dedurar aqui, mãe, e falou aí para não chegar lá e dizer que ela não viu e que não sei o que, né? Clara, boa aluna. Mas quando a gente vai conversar agora depois, né? E aí eu fui explicar para ela, porque existiu mesmo uma preocupação na minha família grande de que eu estava viajando, porque isso, eu sempre tive muito bom desempenho e eu faço muitas coisas. Então, todo mundo, Uhum. Luana está cansada. O problema da Luana é capitalismo. Eu falei, gente, não é capitalismo, deixa eu Pode contar. até ser, também, mas não só, né? Também, mas não só. E aí, conversando com ela, a procrastinação foi algo que ela conseguiu identificar em mim desde pequenininha, né? Assim. E aí, se a gente parar para pensar, a procrastinação, acho que a gente vai ter que olhar um pouco para cada caso, qual é a função que está ali. Mas, de forma geral, acho que dá para a gente pensar, né, o quanto ou esquiva aí de uma demanda muito grande. Então, assim, eu vou ter que fazer uma coisa que, cara, não foi feita para mim, eu não vou me dar bem, eu já sei que a coisa tá ali, então eu vou protelando. Ou é uma coisa que vai me demandar muita energia. Então, assim, as coisas acadêmicas eu sempre fiz. Eu sempre fiz de última hora. Porque assim, né, é isso, é muita energia. Então, é parar para olhar, mas até onde, né, eu acompanho na minha história e acompanho de forma geral, é um padrão que é muito comum de aparecer junto com esses outros padrões que a gente está falando aqui de TDAH. Uhum. E aí, qual a função que vai ter? Eu acho que a gente vai precisar olhar na história individual de cada um, assim, para Sim. entender e entender as É, estratégias também, né? por isso que quando eu li, eu falei assim, tá, em qual situação, em qual contexto e tal. Mas assim, Isso, é algo presente, mas para até sugerir alguma coisa, enfim, é importante entender, né? Quando que perfeito. surge, por que que surge, qual o significado
dessa procrastinação, né? Enfim. Uhum, exatamente. Aí o que eu ia perguntar, né? A questão antes de ler a pergunta de Nicole, era justamente a sua percepção, assim, com relação a diagnósticos de meninas e meninos. Você, né, na apresentação, eu falei que é mãe de João e Bia. João, né, tem essa confirmação. Se Bia, você já percebeu alguma coisa também? Se nesse contexto, porque aí você num ambiente mais de grupos, né, de meninos e meninas por conta do casal que você tem, Sim. o que você percebe, né, dessa discussão entre os pais ou da escola sobre esse tema, né? Como isso é Perfeito. tratado? Né? Eu acho que a gente começou a pincelar um pouquinho, né, quando a gente para pensar que a apresentação do TDAH ele vai ser diferente em meninos e meninas, né? Assim, quais são as sintomatologias talvez mais presentes, por conta dessa coisa da hiperatividade não aparecer. E também assim, né? Quem tem aí um tipo mais hiperativo vai causar mais problema, vai ser mais visto e vai ser levado. Quem fica ali quietinho na sala de aula e está ali perdido, não está dando trabalho, fica ali meio esquecida de qualquer forma, assim. Então, eu acho que me chama a atenção, e aí eu acho que a gente precisaria olhar se tem dados estatísticos que corroborem essa atenção que eu estou percebendo, que a gente está tendo mais mulheres sendo diagnosticadas tardiamente. Né? Eu tô muito com essa impressão, até mesmo porque eu acho que assim, a gente está começando a discutir mais, a olhar mais para essas coisas, a entender que talvez as manifestações sejam diferentes. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, o diagnóstico de autismo, né? Onde a gente tem uma prevalência muito maior em meninos, mas na hora que a gente vai ver como é que a lista de sintomas foi toda projetada, ela foi pensando na apresentação em meninos. E a gente vai vendo que em meninas a gente vai tendo outros padrões, ou os padrões que aparecem, eles são reforçados socialmente, eles são considerados adequados. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado bem grande nisso daí, sabe? Na hora de olhar. Aqui em casa, agora, eu percebo lá atrás que o João já apresentava algumas questões, né? E eu lembro até de alguém, acho que algum avô, falar assim, nossa, será que ele não tem? Mas porque ele viajava muito sozinho, brincava. E eu falei, gente, é um menino, deixa aí, né? Tá tudo certo. Com a Beatriz, a gente tá aí num processo de investigação de várias coisas, eu não faço a menor ideia onde é que a gente vai chegar. Mas é interessante, fica a dica para vocês aqui, que tem uma psicóloga que chama Luísa Brandão. Né? Ela e a Tawane Gain, elas fazem muito, elas trabalham muito com infância, com desenvolvimento e tal. Eu estava conversando com a Tawane, ela me mostrou essas discussões que a Luísa Brandão está trazendo, de quanto a altas habilidades ela produz sintomas muito parecidos com o TDAH também. E como a alta habilidade, ela não tem sido vista, né, como um diagnóstico, assim, de fato fechado. E a Luísa está trabalhando muito discussões para parar para entender, né, porque algumas vezes vai ser tratado com TDAH, talvez seja alta habilidade, talvez tenha comorbidade. Mas o que ela traz é uma hipótese que ela tem estudado um pouco e pensado de que talvez tenha muita alta habilidade aí no meio disso. Então, assim, tem uma hipótese de alta habilidade na minha filha, ela tem transtorno de processamento sensorial, que eu também estudando agora por conta dela. Entendi que em altas habilidades aparece também, que em TDAH aparece também. Então tem uma mistura de coisas que eu sei lá, né? Que eu acho que estamos a família inteira dentro dos neuroatípicos, eu acho que nós estamos. Eu só não sei qual é as etiquetas que cada um leva aqui. Então, eu acho que pensando nisso dos meninos e meninas, voltando mais para uma coisa geral, eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho para as meninas, assim, com mais cuidado. Né? E aí a gente vem, né? Do mesmo jeito que ela perguntou, precisa ter uma coisa especializada para TDAH? Não, mas eu acho que, quer dizer, não especializado, a gente tem que ser o psicólogo disso, mas tem que ter todo um entendimento, do mesmo jeito que eu acho que para a gente conseguir identificar essas meninas que estão passando por isso, por conta de todas essas coisas que a gente está falando, de muitas vezes acontecer de forma privada, não de forma externa, disso se misturar com o que é esperado de meninas na socialização e por aí vai, eu acho que é bem importante que a gente vá formando, que a gente vá estudando para conseguir cuidar melhor, porque eu acho que é mais rápido a gente ver nos meninos do que nas meninas. Essa impressão eu tô tendo. Eu achei interessante, né, que quando você falava, eu lembrei aqui de algumas informações, se eu não me engano, uma até foi na capacitação mesmo, com relação ao incentivo e aos estímulos, né, durante os estudos,
que às vezes a menina pode não ser estimulada ali, né? Estimulada ali. Então, né? E assim, Meninas e porque é meninas vão ser menina, então assim, reforçados com padrão diferentes, né? exatamente. E aí eu fiquei pensando também no exemplo que Ângela trouxe ontem, que ela até deu o exemplo assim, quando o filho, o marido, acho que foi o marido, né? Tem alguma dificuldade ali financeira, não sei o quê, tá, tá, tá. E aí, em muitas casas, tipo, o marido se coloca como gestor financeiro, né? Cara, isso é um pepino, Então, né? pois Porque é é. isso. Uhum, Aí perfeito. fica aquela questão, assim, é porque é de uma inabilidade feminina de gerir, né, as próprias finanças ou a finança familiar, ou o que é isso? Então, assim, de novo, gente, precisamos entender, né, como que se constitui esse funcionamento para poder avaliar melhor. Mas que, assim, é inegável que existe uma questão aí cultural de papéis, né, como a Lu comentou aí, de meninos, meninas, mulheres e homens, que é inegável, que ou podem Uhum. estar camuflando, né, diagnósticos e de repente não só de TDAH, outros também, né, diante de um papel esperado para a mulher mais medrosa, não sei, me veio aqui agora de repente fobia ou coisa do tipo, né? Homem tem tal Uhum. característica, então é esperado certas coisas ou não, né? Então, Pois assim, é, e eu fiquei pensando o quanto essas mulheres TDAH elas não acabam ficando mais vulneráveis, né? Por exemplo, a relacionamentos abusivos, no sentido de que é isso, elas têm uma dificuldade logística, às vezes, de se organizar ali. Isso vai produzir com que esse homem se coloque ali, na questão das relações heterossexuais, se coloque ali e, né, não, eu vou cuidar das suas finanças, eu vou cuidar disso, você não consegue ficar sozinha, você não, sabe, o quanto isso não vai ali. desastrada, esquecida, o gaslight aí também, né? Falando tipo, não, eu não Perfeito. disse e tal. Então, assim, tem uma série de coisas que daí a pessoa fala assim, não, realmente eu não lembro, mas eu não lembro de tanta coisa mesmo, né? Eu já sou esquecida em tantas Exato, outras áreas, então, assim, mais uma, né? exato. Produz uma vulnerabilidade, né? Eu acho, a mais. Uhum, com certeza. Bom, tá, vamos lá. Tem comentários aqui. Deixa eu ler, porque, né? Tô aqui multi. Hoje eu tô. Essa semana, Bastante. eu tô adorando essa coisa de usar o computador para ver os comentários. É Ai, gente, eu ótimo. não consegui, sabe por quê? Porque a gente fica se vendo num delay ali, né? A gente fala aqui, lá pra cá, já Mas muda então, no eu tô, delay. eu tô vendo ali, tem esse delay, mas aí ó, foco ali, porque senão eu também me distraio. Mas enfim, Stephanie comentou, e talvez esse em cima da hora, aí você falando, né, sobre deixar as coisas por último, para fazer em cima da hora, né, para dar conta e tal. Talvez esse em cima da hora seja um indício da hiperatividade, né? Funcionar melhor sob pressão. Fica aí, ela tá no Total. radar, né? De perceber isso. Hanna comentou também, você tem estudos relacionados a isso? Queria ler sobre o diagnóstico tardio das meninas. Eu acho que ela mandou essa pergunta antes de você comentar, que você citou, É, né? Esses estudos. mas aí a gente vai precisar pegar, enfim, vou, Ó, vou, vou vou fazer o cobrar da Denise. A seguinte. Denise super estava estudando todas essas coisas. A gente vai ter que ir atrás. Mas eu tô atrás, gente. Colhem comigo aí que vai aparecer aí. Cobrem aí que vai só porque enquanto essa turma 2 da capacitação eu não terminei a 1 e comecei a 2, eu não tive vida. Então, assim, não conta com isso. Então fazer o seguinte, os nomes, né, que Lu comentou aqui, antes de salvar a live de hoje, eu vou pegar direitinho com ela, né, essas referências, seja das pessoas que estão trabalhando com isso, ou de já Isso, algum texto perfeito. e tal, aí eu coloco e aí vocês acompanham, né, minha rede ou a rede de Perfeito. Lu ou, né, nossas redes, para saber mais sobre esse tema, tá bom? E a outra coisa aqui que a gente tá. Não, foi isso aqui que a gente acabou falando, né? Essa questão dos comportamentos já esperados, essa relação Uhum, dos filhos também, né? Das filhas, nesse perfeito. processo. Uhum. E, gente, ó, nada disso que a gente está falando retira toda a discussão sociopolítica e econômica envolvida dentro das coisas, sabe? Assim, é claro, a cultura que a gente vive, eu acho que ela favorece o aparecimento de muitos desses padrões nas pessoas e aquelas pessoas que já têm, de alguma forma, de base isso, vão ficar ainda mais prejudicadas, né? E aí
né, alguém falou que o conhecimento liberta, né? E nesse sentido, a gente Ah, entende, me em conta. algum comentário aí rolou. Foi, me E conta. aí, neste cenário, nesse sentido, Ó, a falar em gente Nicole, ela entende. compartilhou uma páginazinha lá do tdah.org.br, que é Maravilha. justamente específico de mulheres. Então, é isso que eu acabei de falar, Gente, é isso. barra Quando eu falei com a Carla, eu falei TDAH assim, em eu estou mulheres. vindo com a minha experiência aqui, porque Isso, estudar isso. TDAH ao fundo, eu estou começando a estudar agora, né? Eu tô nessa pegada. E eu ia falar Uhum. alguma coisa, Carla, mas eu já não lembro mais o que era, tá tudo Ai, certo. desculpa, é porque você comentou de Nicole, que falou do Isso, eu lembrei que o conhecimento liberta, Liberta. lembrei, isso. E aí, A gente foge, é, mas a gente foge. a gente volta, a gente se acha no nosso negócio. Mas é isso. É bem importante a gente entender todo esse contexto, então. O conhecimento liberta no sentido de que a gente precisa, de fato, se observar, mas eu acho que antes de todo mundo sair por aí, né? Dizendo, nossa, me identifico, eu acho que eu tenho, hein? Ah, igualzinha, eu acho que eu for. Gente, para olhar também para qual é o momento de vida que você está, como é que você está fazendo, né? Assim, em parte, a minha busca pelo diagnóstico, ela veio no momento em que eu sentia que eu tinha botado tudo mais ou menos no lugar. Eu não estava exausta, eu estava dormindo bem. Tudo bem, eu não estava fazendo exercício físico. Comecei a fazer agora porque é importante. Mas eu Aham. sabia que precisava. Mas né, eu sistematizei tudo. Eu passei um semestre me observando e com tudo mais ou menos equilibrado, apesar do volume de trabalho. E ainda assim eu comecei a sentir, na verdade, comecei a perceber mais coisas. Sabe uma coisa que eu percebi, Carla, nesse momento de observação que eu nunca tinha notado? Eu montando as aulas da capacitação, eu, eu montava, eu estava ali montando slide, montando o roteiro, de repente eu levantava, ia na cozinha, voltava e sentava. Eu não tinha ido beber água, eu não tinha feito nada, era autorregulação pura. E eu nem percebia que eu fazia isso, eu comecei a perceber depois que eu parei para prestar atenção. Então, voltando, tudo bem, vocês estão olhando, vocês podem olhar e dizer, nossa, não, tô me identificando, acho que é isso, ótimo. Primeiro passo, olhei para isso. Longo caminho até vocês se diagnosticarem. Tem muita coisa. Uhum, Se eu fosse uhum. lá no psiquiatra um ano, né, em março do ano passado, que eu estava quase dando burnout, assim, cara, ia ter que limpar muita coisa ali para entender se aquilo tudo que eu estava relatando tinha uma relação mais direta ali, mesmo tendo uma permanência aí na minha história, ia precisar limpar ainda essas coisas para isso. Então, Uhum, assim, uhum. tem que olhar para essas questões, né? E também, eu acho que pensando no atravessamento de gênero, eu fico pensando que as mulheres, tem hipótese, tá? Vozes da minha cabeça, pessoas. Essa aí não tem referência nenhuma. Estou pensando aqui, vozes da minha cabeça, eu quero buscar se eu encontro dados disso, assim, mas eu tenho cá para mim por hipótese que as mulheres também têm muitos diagnósticos tardios porque a gente não tem outra opção fora de desenvolver estratégia. A gente cuida dos outros, a gente cuida dos irmãos, a gente tem que amadurecer mais rápido, né? A mulher não amadurece mais rápido que a mulher, precisa amadurecer mais rápido que o homem. Então eu tenho cá para mim que a gente simplesmente precisa desenvolver estratégias. Todas vão conseguir? Claro que não. Mas eu acho que mais do que os meninos em proporção, que né, vão ser vistos, cuidados e são colocados nessa fragilidade aí de coisas, eu acho que a gente tem que se virar. E aí, na hora que a gente vai para recortes socioeconômicos, não tem TDAH? Então, claro que tem, mas, cara, preciso comer. Então, eu vou dizer, eu vou modelar uma estratégia aqui de um jeito, porque eu preciso botar comida em casa, sabe? Não Uhum, tem. uhum. Então, eu tenho cá para mim, mas vozes da minha cabeça, que dá para a gente investigar um pouquinho isso. Assim, eu acho que as mulheres precisam Eu, desenvolver estratégia de algum eu, jeito. assim, essa sua hipótese levantada, eu também compactuo, assim, desse mesmo pensamento, né? Então, quando a gente, e é muito emblemático, né? Assim, você vê homens de, sei lá, 40 anos, aquele menino faz uma besteira, o menino, que isso? A menina não, já tá lá antes, às vezes até da adolescência, mocinha, Sim, você já é mocinha, então, né, tipo, a é? menina ainda na infância e já é mocinha, tipo, né, assim, não tem como a gente desconsiderar fatores Não. socioculturais, econômicos, políticos, enfim, nesse contexto todo.
Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Ah, ainda detalhe, né? Quando eu subo, aí eu esqueço de descer. Ou melhor, quando eu desço, eu esqueço de subir, enfim. Nicole elogiando a live, que é necessária. O link, eu vou deixar o link também do site do tdah.org.br na descrição, tá? Ah, minha tia gostou da live também, que bom. Linda live, trazendo muito conhecimento, parabéns, obrigada. E Nicole, né? Isso, fala brevemente sobre o diagnóstico tardio. Que eu imagino que a gente Falou falou. agora. Não, ela colocou, né? Que é o site que ela tá Isso. comentando. E é isso. Ai, olha aí, Lô. Que delícia, Que hein? delícia. Exato, vamos juntar aqui, ó. Tá vendo? É a sintonia. Gente, riem tem risada, tenta encontrar alguma leveza para dar risada de si mesmo, assim. Desde que eu entendi um pouco o funcionamento, eu continuo sofrendo. Eu fui, né, eu anotei na agenda errada o dia da reunião da minha filha. Sim. Né, e quando eu fui ver, eu troquei 20 por 27, eu botei na agenda, botei errado e por aí vai. Eu tô um pouco na fase, assim, pra mim, de tentar fazer um pouco as pazes. Não adianta, é isso, bora e ops, e de novo, sabe? Vamos aí. Pelo menos agora, né, não vem com o peso do, tá vendo? É sempre assim, poxa, não tá se esforçando pra fazer, olha aquilo. Uhum. Não, eu já construí tanta estratégia em 40 anos que, sabe, ok, vamos lá, vamos entender as próximas, assim, né? Eu Então acho vamos isso dar risada super, de si mesmo também, sabe? eu acho isso super importante, essa ressalva, assim, né? De que já falei em outros momentos aqui essa semana que a questão de um diagnóstico não é a questão de um rótulo, é a questão de um melhor entendimento. Mas que, obviamente, não vai ser só o diagnóstico que vai contribuir para isso, né? Você precisa passar pelo seu processo de autoconhecimento, de acompanhamento, De tipo assim, ressignificar, né, essa ressigni- história. claro. E também, assim, tirar essas coisas que podem deixar uma visão meio nebulosa, né? Que pode dificultar Perfeito. uma melhor compreensão. Então, isso que você comentou aí de partir aí para uma busca mais efetiva de um diagnóstico, um tratamento, nananã, quando a vida estiver minimamente mais organizada, isso é fundamental também para auxiliar, inclusive no diagnóstico, né? Porque se você vai com tantas coisas, E, pode ser gente, ó, levantada outra hipótese. dentro dessa coisa aí, tá? Como eu sou muito, né? Eu faço muita coisa, muito projeto. De fato, assim, uma coisa assim que é muito desse jeito. Eu lembro quando eu comecei a conversar isso com a minha psicóloga, aí eu tive que parar uma hora. Ela falou, mas não me diga uma coisa. Por que é que você quer? Eu falei, não se preocupe. Não é para eu ser mais produtiva. Eu não quero ser mais produtiva. Eu só quero fazer as coisas que eu faço ficando bem. Eu não quero mais fazer as coisas que eu faço ficando um frangalho, né? E eu entendo que isso é equilibrar também, é mudar um pouco de estilo de vida, entender, mas não dá. Então, assim, não entrem nesse discurso de que vocês precisam ser mais e mais e mais produtivos. Vocês precisam encontrar o equilíbrio de vocês. Sim, tenho dificuldades aqui, não estou conseguindo, bora fazer estratégia para ser mais efetivo. Mas não é, eu acho, que para fazer mais. É para ser efetivo Uhum. nas coisas que precisam ser feitas. Porque senão a gente cai de novo nessa lógica do capitalismo de que eu tenho que fazer para produzir mais. Por exemplo, eu percebi que nos últimos 10 dias que eu estava lançando a turma da capacitação, a minha dosagem de medicamento claramente não foi suficiente dentro do nível de contexto de estresse que eu estava. E eu Uhum. conversei isso com a minha psicóloga hoje. E ela também, ela fica sempre assim, né? Ela fala, mas e aí, o que isso quer dizer? Eu falei, quer dizer só que eu não quero viver essa vida dos 10 dias sempre. Não se preocupa, eu não quero aumentar a minha dose. Porque dentro da lógica do capitalismo, podia Aham, ser assim. Bem, então eu preciso aumentar a minha dose, porque se eu aumentar a minha claro. dose, eu vou conseguir viver naquilo ali. Sim. Não, é pontual. São 10 dias que eu me preparo para isso e não quero. Então, eu não quero viver naqueles 10 dias o ano inteiro. Mas você tem Uhum. que tomar muito cuidado para não cair nesse engodo, sabe? Porque as práticas elas vão levando a gente nessa correnteza. E a gente que já vem aí carregando uma história disso, a gente vem muito com isso, de eu faço menos, eu faço pouco, eu falho, eu não dou conta, né? E aí é uma questão de da gente olhar e entender o porquê, o para quê, o como vai, né? Faz Uhum. sentido, fala isso, sim? Completamente. Como é hoje
nesse contexto acadêmico, né, que eu não vou dar mais informações. A gente estava conversando também um pouco sobre isso, né, dessa questão da produtividade, dessa busca constante de você estar sendo produtivo, de não ter um momento de lazer. E a gente até comentou de algumas pessoas terem dificuldade de, havendo a possibilidade até de tirar um soninho de tarde, ficar com aquela culpa, não, peraí, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá para ser assim, tá. Então, assim, quando a gente fala dessa compreensão contextual aí, não só para o diagnóstico, mas para o tratamento também e tal, passa por tudo isso, né? Você tá querendo isso por quê? Para quê? Qual a função disso? Então, é importante. Como eu costumo dizer, contexto é tudo. Contexto é tudo, a gente precisa entender muito bem. É mais comportamental que isso? Ai. Gente, mas na TCC a gente também tem as coisas. Bia, lindinha, entrou. Bia, se Deus me chamar pra te botar pra dormir, é porque eu prometi pra ela que eu ia botar ela pra dormir. Acho que ela veio me chamar, que ela tá com sono. Tá, a gente já vai terminar, Bia. Calma, peraí. Deixa eu só ler aqui mais um comentário. A Hanna falou, né? Meu diagnóstico veio após um período grande de tratamento para ansiedade. Bem comum, né? Ansiedade, depressão, enfim. Quando passou esse tempo, eu continuei com sintomas que eu e a psicóloga pensávamos que era ansiedade. Então, assim, e lembrando que, né, como eu falei, eu não tinha falado, mas eu vou falar aqui novamente. Como eu falei na live de terça e ontem, esse processo é meio um CSI, né? Pelos profissionais envolvidos, seja a psicóloga, seja a psiquiatra, a psi, neuropsi fazendo avaliação. A gente faz um levantamento das hipóteses e aí a gente vai fazendo essa checagem, né? Por isso que é importante a gente estar... Eu tô liberada, Carla. Beatriz falou não é só por isso que é só a gente ver, olha que linda. Queridona, Bia. Enfim, mas não se preocupe não, Bia. A gente já estava encerrando mesmo e tal. Gente, gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo, né? Quem ficou aqui com a gente até agora. Imensamente Lu-Flo por ter me dado assim esse privilégio de ter essa troca. Essa troca só para ser aqui. Eu não sabia, mas era só para ser aqui. Adoro. E deixar aqui um convite, reforçar mais uma vez o convite, que essa semana a gente falou sobre aspectos gerais do TDAH, né, com o médico psiquiatra. Ontem eu conversei com uma psicóloga falando da avaliação neuropsicológica. Hoje essa troca muito legal. E você comentou assim, vozes da minha cabeça e tal, mas assim, na chamada eu coloquei que na verdade era uma troca, uma história pessoal. Então, assim, de repente já fica aqui um convite, né? Um acordo, um combinado para a gente estudar mais sobre o tema, buscar mais conteúdos e aí vir de fato discutir, enquanto psicólogas e não, né, quanto sujeitos aí desse fenômeno, mas enquanto psicólogas, falar sobre o tema, né? Então, a gente de repente já pode pensar até em algo nesse sentido. E amanhã, meu Deus. Semana que vem. Semana que vem, na terça-feira, aí sim, vai baixar a PBE aqui nessa página. Vou conversar com o Ramiro, né, pra gente discutir assim, gente. as estratégias, quais são as mais indicadas, o que é vendido como bom e que não tem tanta evidência assim de repente e tal. Eu acho que foi Hanna que perguntou, né, dessa indicação. Hanna, então, né, de repente, terça-feira essa live para você. Na quarta e na quinta, eu vou receber uma educadora física e uma nutricionista para a gente falar. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar assim, né? Da contribuição dessas duas áreas, inicialmente para a saúde, bem-estar não só físico como mental, e dando esse focozinho também no TDAH. Porque as pessoas que eu atendo falam assim, tá bom, já sei, você falou, minha médica falou também, tá, precisa fazer atividade física, nananã. Não sei se de repente falta uma compreensão das pessoas, né? Por que a gente indica tanto? Qual é a relação que tem? Então, quarta e quinta-feira da semana que vem, vocês vão entender um pouquinho mais como é que essas áreas ajudam, né, e contribuem para a melhora da vida de pessoas que possuem transtornos e TDAH e outras coisas. E Carla,
não é só ruim, né, esse repertório, porque juntou nós duas na capacitação, era cada uma dando ideia mais doida que a outra e as duas encampando, e saiu coisas muito legais, né? Campanhas de hashtag estamos cansados, jornada que depois foi aberta para todo mundo, né? Então a gente São dois aceleradores. São dois. né? E nenhum freio, né? Uma leva, a outra leva, quando vê a gente realmente não capotou, então tá tudo certo. Pronto, Foi estamos ótimo. aqui e foi todo mundo bem, feliz. Não vou nem dizer que entre mortos e feridos, porque ninguém se feriu, ninguém morreu, Não? deu tudo certo, foi lindo. Então, Fantástico. então é isso, gente. Boa noite para vocês e Obrigada, gente. Descansem, vamos descansar. Obrigada, Carla. E ó, tá arrasando, hein? Já comecei a assistir ontem, ela é psicóloga, e depois eu vou maratonar tudo quando eu respirar. Zóia. Você viu que eu falei lá, não sei se você sabia, do site, né, no Instagram, que você acessa e pode colocar rapidinho a velocidade do vídeo. Eu amei isso daí, minha cabeça acelerada gostou. Pois é, eu ficava numa aflição vendo live aqui no Instagram. Eu falei, ai meu Deus, cadê aquele boostzinho na velocidade? Aí por isso que eu coloquei no YouTube. Mas assim, depois que eu descobri, eu falei, caraca, tá excelente. Mas tá no YouTube também. Então você pode Não, bota no assistir. YouTube, porque o YouTube é indexado. Coloca no YouTube, que é mais fácil de achar de forma geral. Mete lá. Pronto, então, né? Vamos descansar. Vamos. Amei, amei. Então tá. Beijo pra todo Beijo. mundo. Até semana que vem. Tchau.